Mais uma vez você foi parar na emergência por causa da ansiedade? Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ir para emergência. É uma queixa muito comum nas pessoas que sofrem de pânico e de crise de ansiedade. Já aconteceu isso com você? Aproveita e escreva aqui nos comentários. Como que foi essa experiência? Por quê? Porque quando vem a crise tanto de pânico quanto de ansiedade, os sintomas eles são muito intensos, principalmente no pânico, eles vêm todos de uma vez, e isso gera excesso de medo, preocupação. Então, normalmente é numa crise de pânico que a pessoa acaba indo para a emergência buscar ajuda. Por quê? Porque ela tem medo de perder o controle sobre o próprio corpo, e isso faz com que ela fique com muito medo, gerando o quê? Pensamentos catastróficos de que eu não vou superar, que eu não vou suportar, o que está acontecendo comigo. Então, é um medo muito intenso. Aí ela chega lá, vai para a emergência, os exames estão normais, mas ela ainda continua se sentindo mal. E daí muitas pessoas falam, gente, mas a ansiedade não pode ser ansiedade, porque eu ainda tenho sintomas físicos, mas a ansiedade, eu tenho que te dizer, a ansiedade tem sintomas físicos sim. Por isso que precisa de tratamento e as pessoas não entendem. Então o coração acelera, falta de ar, o medo não passa. Então isso faz com que as pessoas elas vão parar na emergência na busca de ajuda. Mas eu trago outras soluções para você que você pode buscar fazer no seu dia a dia para que você comece a parar de sentir essas crises, parar de sair das crises. Mas primeiro você precisa entender como funciona a ansiedade. Para você sair das crises, você precisa entender como que a ansiedade é. Né? Então, quando você entende a ansiedade, aí você vai conseguir sair desse ciclo de ansiedade alterada, porque quando a ansiedade vai aumentando, vai alterando, ela vai ficando desproporcional, ela começa a ser disfuncional, ela começa a te atrapalhar no seu dia a dia. Aí a ansiedade que não estava no nível normal, que não atrapalhava, beleza, tá tudo bem, ela me impulsiona a fazer as coisas, mas quando ela está alterada, quando ela fica disfuncional, aí ela começa a me atrapalhar no dia a dia, nas minhas atividades. Eu começo a evitar situações por conta do medo e da preocupação. Então, quando a gente entende que a ansiedade, quando ela vai alterando demais, pode chegar ao ponto do pânico, que é o quê? Vem todos os sintomas de uma vez. Então, isso é muito comum, acontece com as pessoas, com mais pessoas que imaginem. A maioria das pessoas acham que só acontece isso com elas. E não, gente, muitas pessoas vão parar na emergência por causa do pânico, por causa de crises de ansiedade. Agora, o que nós vamos fazer para sair desse ciclo? Essa informação é importante. Primeiro, entender que a crise ela é um alarme falso do seu corpo. O seu corpo interpretou em algum momento alguma situação como perigo e ameaça. Talvez você estava no modo automático e não percebeu. Então você precisa, para sair disso, estratégias. A terapia cognitivo-comportamental ela traz muitas estratégias funcionais, comprovadas, para você conseguir sair desse ciclo de ansiedade disfuncional, de pânico, sair das crises. Então, quando a gente tem as estratégias e as ferramentas certas, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Mas para isso a gente precisa aliar a ação e comprometimento. Então, a primeira coisa é que para eu sair desse ciclo, né, de ansiedade disfuncional, eu preciso entender que a ansiedade muitas vezes é um alarme falso do meu corpo. O segundo é ignorar e lutar contra não ajuda, é o que a maioria das pessoas faz. Elas lutam contra, eu não, isso é só ansiedade, vai passar, mas ela fica focada nos sintomas. Então é preciso enfrentar a ansiedade, por quê? Na nossa mente, tudo vai ser perigoso quando eu tô com ansiedade alterada, quando eu tô com ansiedade elevada, uma ansiedade disfuncional. E se eu evito, eu tô treinando para ser mais ansiosa. Então, quando eu falo do enfrentamento, é você trazer para a realidade e enfrentar. Por quê? Porque aí você tá treinando a tua mente que não era tão perigoso, que não era um risco, um perigo tão grande quanto você imaginava, quanto a tua mente trouxe de sugestão. Por isso, o enfrentamento ajuda muito, mas trago como observação fazer isso com a ajuda de um profissional, um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental para te ajudar nesse enfrentamento, tá certo? E a ansiedade, ela tem solução. A maioria das pessoas acham que não tem solução só porque eu tô tendo pânico, eu tô tendo crise em cima de crise. Tem gente que tem crise 3 vezes ao dia. Mas por que tá tendo crise 3 vezes ao dia? Porque não está funcionando o tratamento que ela está fazendo. Aí nós temos que buscar outros tratamentos. E a terapia cognitivo-comportamental ela é referência no mundo para redução das crises de ansiedade, da ansiedade de forma geral. Então, comece a buscar
ferramentas que vão realmente ser eficazes no seu dia a dia. Então, você precisa entender como a ansiedade funciona para você sair das crises, você precisa de conhecimento, estratégia e se priorizar. O foco tem que ser em você. Isso vai aumentar a tua autoconfiança e com o treinamento certo você começa a ter os avanços. Aí você começa a ser menos ansiosa, porque você vai treinar a sua mente para fazer isso, tá certo? Então, escreva nos comentários, você já foi parar na emergência por conta da ansiedade? Se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilha e gratidão por ter ficado comigo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.